Muito bem. Continuando nossa revisão de classe de palavras, substantivos. E dentro de substantivos, agora, nós vamos para a parte dos plurais dos substantivos compostos. Até agora a gente falou da classificação dos substantivos, a gente falou da questão das flexões dos substantivos, flexão de gênero, flexão de grau, flexão de número. Dentro da flexão de números, nós temos que às vezes o substantivo é composto. E a grande pergunta é essa: como que se faz o plural de um substantivo composto? Quando o substantivo é simples, a gente acrescenta o S. E aí depois tem aqueles casos especiais que a gente viu na aula anterior. Mas e quando ele é composto? Quando ele é formado por mais de uma palavra? Às vezes, o nome que nomeia um ser, um sentimento, uma emoção, esse nome é formado por mais de uma palavra, por mais de um radical. E nós vamos ter então, em regra geral, a regra normal, nós vamos ter dois tipos de situações. Às vezes as palavras são variáveis e às vezes as palavras que formam esse substantivo, elas não são variáveis. O que é uma palavra variável? O que é uma palavra não variável? Uma palavra variável é aquela que tem singular e ela tem plural. Se ela tem singular e ela tem plural, ela varia para o plural, o nome vem variável. Se ela não tem plural, a gente diz que é uma classe de palavras, uma classe de palavra invariável. O advérbio é invariável, a interjeição é invariável, preposição é invariável. Então nós temos as invariáveis. Quais são as variáveis? Adjetivo, numeral, artigo, pronome, o substantivo. São classes de palavras variáveis. Então, se eu tenho um substantivo formado por dois substantivos, olha, couve. Couve é substantivo. Flor é substantivo. Quarta é numeral, então é variável. Feira é substantivo, então é variável. Amor é substantivo. Perfeito é adjetivo. Então, se eu tiver substantivo, substantivo, numeral, substantivo, substantivo, numeral, adjetivo, substantivo, substantivo, adjetivo, eu tenho uma palavra formada por duas classes variáveis. Nesse caso, nós teremos os dois no plural. Couve-flor, couves, flores. Quarta-feira, quartas, feiras. Amor perfeito, amores perfeitos. Ou seja, se as duas palavras que formam o substantivo, se as duas são variáveis, se as duas têm plural, as duas vão para o plural. Essa é a primeira maneira. A segunda observação é se são classes invariáveis. Se eu tenho um verbo e um substantivo, se eu tenho um advérbio que é invariável e um adjetivo, por exemplo, se eu tenho interjeição e um substantivo, algo assim, eu tenho então outra regra. Apenas o segundo elemento, o segundo termo, vai para o plural. Por exemplo, beija, flor. Beijar é verbo. Flor é substantivo. Então eu tenho beija, flores. Você não vai ter beijas, flores. Ficaria até estranho ao ouvido. Se eu tenho alto, falante, alto é advérbio. Falante, adjetivo. Então eu tenho alto-falantes. Ou seja, quando eu tenho elementos invariáveis na composição desse substantivo, apenas o segundo termo vai para o plural. Se os dois são variáveis, os dois vão para o plural. Se apenas um é variável, o último termo vai para o plural. Essa é a regra básica, a regra geral.
E aí eu tenho os casos especiais. Por exemplo, se eu tenho palavras repetidas, tico-tico, tic-tac, repetidas ou onomatopeias, né? As onomatopeias, toque-toque, blim-blom. Se eu tenho então onomatopeias na formação desse substantivo composto, ou se eu tenho palavras repetidas, tico-tico, também só vai o último termo. Vale a mesma regra das invariáveis, ó. É até fácil de memorizar. Palavras invariáveis só vai o último termo, palavras variáveis vão os dois, e palavras repetidas e onomatopeias segue essa mesma regra, só vai o segundo. Então eu tenho tico-ticos, eu tenho lero-leros, eu tenho ping-pongs. Ping-pong, ping-pongs. Se na composição desse substantivo também tiver palavras como grão, palavras antigas, né, que o primeiro elemento era bel, a bel prazer, grão-mestre, grão-duque, dom brasiliano, São Bernardo, São Bento. Se tem esse tipo de palavra criada com esses elementos antigos, também só vai o último. A palavra bel, são, esses elementozinhos, eles também não vão para o plural, então só vai o último. Ou seja, palavras invariáveis e esse tipo de situação aqui só vão para o plural os últimos elementos. Então, se eu tenho um São Bento, eu tenho São Bentos. Se eu tenho bel prazer, eu tenho bel prazeres. Se eu tenho dom brasiliano, eu tenho dom brasilianos. Então, essas palavras não vão, o primeiro elemento não vai para o plural. O último caso especial que eu tenho é quando eu tiver substantivo mais substantivo. Pai, Cláudio, mas aí já tem a regra, os dois são variáveis. Só que às vezes o substantivo que vem em segundo, ele é tipo se fosse um adjetivo, uma característica do primeiro. Se eu falar ó, banana, maçã, a palavra maçã que vem ali em segundo, ela está dizendo que tipo de banana eu tenho. Ó, se eu falo homem rã, é um tipo de homem. Se eu falo pombo correio, o correio está dizendo que é um tipo de pombo. Se eu tenho navio escola, eu tenho que é um tipo de navio. Então, quando o segundo elemento ele vem e explica o primeiro, é como se fosse uma característica, um adjetivo dele, nós só vamos ter o primeiro elemento no plural. Aí é o contrário. Em vez de colocar o último elemento, nós vamos colocar o primeiro, porque eu tenho bananas. Mas que tipo de bananas? Bananas do tipo maçã. Eu tenho navios, escola. Navios de que tipo? Navios do tipo escola. Eu tenho homens, rã. Homens de que tipo? Homens do tipo rã. Parecem rã. Eu tenho decretos, lei. São decretos, mas que parecem leis. Então, quando o segundo elemento explica, de certa forma, o tipo que é o primeiro, só vai o primeiro elemento. Há até algumas gramáticas, alguns professores, que falam que, dependendo do caso, pode ir os dois, mas não é legal. Tá? A regra básica é essa. Só vai o primeiro elemento. Então, ou seja, nós vamos ter nessa brincadeira 3 casos. Quando vão os dois para o plural, quando só vai o último para o plural e quando só vai o primeiro. E por último, quando o substantivo é formado por 3 elementos e no meio deles tem uma preposição, tipo pé de moleque, pimenta do reino. Aí nesse caso também só vai o primeiro, porque é um tipo de pimenta. Ó, é um tipo de pé. Pé de moleque, pés de moleque. Então o de alguma coisa também é como se explicasse. É uma mula. Mas que tipo de mula? Ah, é aquela sem cabeça. Então é mula sem cabeça. O sem cabeça está explicando que tipo de mula é. Funciona do mesmo jeito do de cima. Só vai o primeiro. Então deu para entender? 3 possibilidades. Quando os dois possuem plural, vão os dois. Quando um dos elementos não possui plural, só vai o último. E quando o segundo elemento, de certa forma, explica o primeiro, aí nós só vamos fazer com o primeiro. E ainda tem uma análise, por exemplo, se eu tenho guarda-chuva, a palavra guarda,
Ó, guarda-chuva, guarda do verbo guardar. Então eu tenho guarda-chuvas. Mas se eu tiver o guarda noturno, aí eu já vou ter guardas noturnos. Então tem essa questão. Olhar se é verbo ou se é substantivo, tá? Se é variável ou se não é variável. Espero que vocês tenham lembrado aí. A gente vai fazer alguns exercícios e vocês vão poder tirar o restinho de dúvida, certo?